O que estou prestes a relatar ainda me faz duvidar do que é real e do que não é. Meu pai e eu conversamos por isso, e mesmo depois de 2 anos, sinto arrepios só de lembrar. Sei que parece inacreditável, se você fosse, duvidaria também. Mas juro que cada palavra que digo é 100% verdadeira. Há 2 anos, meu pai e eu embarcamos em uma viagem para acampar num recanto remoto do interior. Adorávamos essa escapada, já que era uma excelente oportunidade para nos desligarmos da rotina. Esse local, em especial, oferece belas trilhas, tirolesas, era um tanto turístico, mas carregava consigo a rica história das terras dos indígenas. Na primeira noite, tudo ocorreu de forma ideal. Havia famílias em outros acampamentos, fogueiras por toda parte e o som alegre das crianças, exatamente o clima tranquilo que se espera de um acampamento. Preparamos salsichas, assamos marshmallows, abrimos algumas cervejas e trocamos conversas descontraídas com os demais acampantes. Foi uma noite especial e divertida, como de costume. Entretanto, na segunda noite, tudo começou a mudar. Os responsáveis pelo parque nos comunicaram que eram os únicos presentes, sem nenhuma outra reserva feita. Inicialmente, ficamos animados, todo o acampamento só para nós, um cenário de pura tranquilidade. Passamos o dia caminhando, pescando e sem pressa. Em determinado momento, enquanto estávamos à beira do rio, decidimos ouvir um podcast de terror, afinal, por que não intensificar o clima sombrio? Achamos que estávamos fazendo uma brincadeira. Quando o sol se pôs, estávamos de bom humor, levemente embriagados pelas cervejas e exaustos de um jeito agradável após o dia repleto de atividades ao ar livre. Optamos por ir ao centro de informações do parque para recarregar os celulares e pegar alguns petiscos, antes que a escuridão dificulte o retorno à nossa barraca. Foi nesse momento que a sensação de desconforto na mata mudou, o ar ficou mais denso e o céu adquiriu um tom peculiar, como no crepúsculo. Relutando em se separar daquele clima, meu pai se virou para mim e comentou: "Você não acha que isso é estranho? Parece que estamos num sonho." E, de fato, era estranho. A mata se estendia sem fim em todas as disposições, meu peito abria e a sensação de que não era sós não me largava. Sem muitas palavras, continuamos caminhando, ambos lançando olhares inquietos por sobre os ombros, como se esperássemos ver algo se movendo entre as árvores. Ao retornar ao acampamento, nos mantivemos próximos à fogueira e evitamos comentar a sensação esquisita, como se, em silêncio, decidimos manter tudo normal, fingindo que nada estava fora do lugar. Assamos marshmallows, curtimos uma música e até fumamos um baseado para nos distrair. Nada do que se espera do momento tradicional entre pai e filho. Porém, quando o sol se esconde atrás das árvores, nossa visão se restringe à luz da fogueira. Nesse instante, a inquietação transformou-se em algo pior. Sentados ao redor do fogo e assando alguns esmores, por volta das 21 horas, se me lembro bem, ouvimos um ruído, um estrondo, como se uma árvore caísse, vindo do nada, alto e bem próximo, ecoando na floresta na direção do rio, talvez a cerca de 100 metros. Rapidamente, pegamos nossas lanternas e nos direcionamos para o som, mas não vimos nada, nem movimento, nem olhos estendidos, nada. Soltamos uma piada nervosa sobre o pé grande, mas nenhum de nós levou a brincadeira a sério. Após alguns minutos, o barulho retornou, mais alto, um pouco mais distante, mas com o mesmo peso. Acendemos as lanternas de novo, mas a escuridão da mata absorveu a luz, permitindo-nos ver apenas as árvores na volta da barraca. Então veio o terceiro estrondo, agora mais próximo. Foi quando o medo nos dominou, algo se aproximava, circulando o perímetro do acampamento. Antes mesmo de conseguirmos organizar nossos pensamentos, um quarto estrondo soou, a cerca de 20 metros ou menos. Foi nesse momento que o medo genuíno e a adrenalina invadiram nossos corpos. A sensação de euforia, causada pela maconha, havia desaparecido por completo. Meu pai me olhou com os olhos arregalados e pude ver o terror estampado em seu rosto. Decidimos, então, entrar na barraca. Corremos e jogamos o restante da lenha no fogo, na esperança de que as chamas se apagassem o que quer que estivesse lá fora. Sem hesitar, entramos na barraca e deixamos tudo para trás. Eu entrei correndo e me joguei no chão, de bruços, enquanto meu pai, um pouco mais devagar, segue logo atrás. Quando ele estava para entrar, o estrondo mais violento ocorreu, tão próximo que parecia fazer o solo tremer. Meu pai congelou, fixando o olhar na escuridão. Chamei-o pelo nome para chamar sua atenção, enquanto ele permanece em estado de choque. Rapidamente,
Ele pulou para dentro da barraca e murmurou: "Está ali, parado." "O que está parado?" perguntei, mas ele, com a voz trêmula, respondeu: "Não sei." Como se uma barreira de trevas se erguesse diante de nós. Ele se acomodou perto do zíper, enquanto eu me enfiava sob meu saco de dormir, tentando me mover o máximo silenciosamente possível. Ele segurava a única arma que tínhamos, uma pequena faca, praticamente ineficaz, mas o único recurso. Então começou um ruído vibratório, algo que até hoje é difícil de explicar. Iniciou-se baixo, como um zumbido, mas não era somente som. Preenchia o ambiente e apertava nosso peito de uma forma jamais experimentada. Meu pai sussurrou: "Você ouviu isso?" E tomado pelo medo, eu apenas acenei, incapaz de emitir qualquer som, dominado pela sensação de que estávamos sendo perseguidos. Isso durou cerca de 5 minutos em completo silêncio. Em seguida, surgiu um outro barulho, não era de um animal, nem humano. Era um som gutural, quase sincero, sinceramente, lembrava o Demogorgon de Stranger Things. Algo totalmente inédito para mim. Ficamos imóveis dentro da barraca, com tanto recebimento de respirar ou de nos mexer. Havia uma pequena janela de malha próxima de onde eu estava, mas me recusei a olhar para fora, temendo ser visto. Permanecemos ali, tentando controlar a respiração, enquanto meu pai continuava a segurar a faca. E foi justamente no meio de tanto caos que aconteceu uma coisa mais bizarra. Simplesmente perdemos a consciência. Nenhum de nós se lembra de ter tentado dormir. Meu pai ainda empunhava a faca quando despertamos, deitados bem no centro da barraca. Eu acordei de costas, tomei pelo pânico, como se algo estivesse em pé sobre mim. Meu primeiro impulso foi pegar o celular para verificar a hora, mas ele estava sem carga. Pedi que meu pai verificasse o dele. Ambos foram carregados na noite anterior para emergências. Saímos para fazer xixi, mantendo-nos a cerca de 1,5 metros da barraca e urinando de costas um para o outro, ainda sob extremo pânico. Lá fora, o escuro era absoluto, o ar estava frio e imóvel, a comida deixada sobre a mesa estava intocada, e o fogo, ou o baseado que havíamos acendido, se transformou em cinzas, como se nunca tivesse existido. Todo o lugar exalava a sensação de que não deveríamos estar ali. Passamos a noite dentro da barraca, em silêncio, tentando conseguir um sono real. Arrumamos nossas coisas sem trocar uma única palavra, até estarmos no carro. Só então, ao conversarmos, percebemos que ambos sentimos que, naquela noite, algo nos observava e caçava, aguardando um deslize. Quando contamos para minha mãe ao voltar, ela achou que estávamos malucos, sugerindo que talvez tivéssemos sido drogados ou que um visitante estranho tivesse aparecido, mas não foi isso. O que aconteceu foi real. Nós dois passamos pela mesma experiência. Até hoje, não sabemos o que era. Não o vimos por completo, embora meu pai tenha chegado bem perto. O que ele presenciou não era humano e tampouco natural. Jamais ouvimos uma história semelhante à nossa. Desde então, não retornamos àquele local de acampamento, nem sequer acampamos de novo. Acho que isso nunca voltará a acontecer. Durante minha infância, nossa família mantinha uma tradição anual: irmos para o norte de Michigan passar um fim de semana em outubro. O tio Jim tinha uma propriedade de 4 acres naquela região, e a casa lá conseguia acomodar um grande número de pessoas, com 5 quartos e 3 banheiros. 2 dos quartos eram destinados aos meus primos e irmãos. Meu irmão e minha irmã dividiam um deles, enquanto 4 primos ficavam no outro, e os quartos restantes eram para os nossos pais. O tio Jim sempre foi apaixonado por caça e pesca, realizando expedições acampando para caçar por todo o país. Inclusive, meu pai já o acompanhou em algumas dessas viagens, mesmo sendo um verdadeiro amante dos animais que jamais feriria uma mosca. Uma parte dos 4 acres do tio era composta por uma vasta área de mata, onde ele pintava várias árvores de vermelho para marcar o limite da propriedade, sendo que além desse recorte, a floresta pertencia ao condado. Não me recordo, mas a residência mais próxima naquela direção provavelmente ficava a vários quilômetros de distância. No almoço, enquanto nossos pais conversavam sobre caça, eu, meu irmão Adam e os primos Jake e Joe, bolamos a ideia de acampar na floresta naquela noite. Os pais aceitaram a proposta, afinal, já estavam meio embriagados e mais propensos a concordar, embora nossas mães não estivessem muito a favor, mas preferiram não dizer não abertamente. Assim, meu pai e o tio Jim nos levaram,
os 4 garotos, para a mata com uma barraca. As meninas, minhas primas e minha irmã, ficaram de fora. Eles nos guiaram pela floresta e, quando Joey, o mais novo, reclamou que o local era muito distante, eles começaram a rir. Era típico dos nossos pais quando estavam juntos, especialmente depois de beberem, adoravam pregar peças em nós, crianças. Naquela época, eu tinha cerca de 13 anos, sendo o mais velho, enquanto Adam e Jake tinham por volta dos 10 e Joe, cerca de 9. Atravessamos o limite da propriedade até encontrar uma pequena clareira repleta de um musgo verde, macio e delicado, que o tio chamava de camas de cervo e afirmava ser o lugar ideal para acampar, pois já o utilizara anteriormente. Meu pai e o tio Dee nos deram uma aula meio embriagada de como montar uma barraca, fazendo com que colaborássemos para que eles não fizessem todo o trabalho sozinhos. A barraca era imensa, cabendo confortavelmente 4 pessoas, especialmente crianças. Uma vez montada, colocamos nossos sacos de dormir no seu interior. Optamos por fazê-lo durante o dia, pois era infinitamente mais simples do que à noite. Depois disso, voltamos para casa e brincamos lá fora até a hora do jantar. Durante o jantar, nossas mães novamente expressaram que não gostavam da ideia, alegando que éramos muito pequenos para ficar sós na mata. Contudo, nossos pais garantiram que estaríamos seguros, e lembro de meu pai brincando que estaríamos próximos o bastante para que eles ouvissem nossos gritos se algo acontecesse. Só mais tarde eles nos levaram de volta para a floresta, até a barraca, onde todos tínhamos lanternas e levamos cobertores extras, já que a noite estava fria. Eu inclusive trouxe um baralho de Uno para jogarmos. Assim que nos acomodamos, meu pai e o tio Jim retornaram para casa, deixando-nos de repente sozinhos na mata. Na verdade, estávamos mais distantes da casa do que imaginávamos, tão profundamente inseridos na floresta que nenhuma luz da residência era visível. Começamos a jogar Uno por um bom tempo, diria pelo menos meia hora, já que o jogo realmente ajudava a passar o tempo. A barraca estava iluminada pelas lanternas dispostas em círculo, e tudo seguia bem até que um grito vindo de longe, que lembrava o de uma garota, interrompeu a diversão. Ficamos em silêncio e trocamos olhares com expressões semelhantes. Foi quando recordei que o grito do Fox soava como o de uma mulher, e mencionei o quanto notei o pavor no rosto de Joe, o que de algum modo acalmou os ânimos. Prosseguimos com o jogo, e naquela altura, eu vencia praticamente todas as rodadas. O grito foi esquecido, imaginamos ter sido fruto da nossa imaginação, mas ele voltou a ocorrer, desta vez muito mais alto e próximo, com um tom bem mais humano. Ficamos novamente em silêncio, até eu fiquei assustado e Joe parecia prestes a chorar. Pedi que desligássemos as lanternas, rastejamos até nossos sacos de dormir e nos sentamos no escuro. Nenhum de nós teve coragem de correr para casa, temendo ser perseguido ou chamar a atenção do que quer que estivesse lá fora com o som dos nossos passos. Permanecemos em silêncio, sussurrando e nos perguntando se ainda poderia ser uma raposa. Fui honesto e disse, não sei. Não me recordo de quem ouviu primeiro, mas de repente todos nos levantamos e trocamos olhares quando ouvimos passos muito rápidos, esmagando folhas enquanto se aproximavam da barraca. Em seguida, os passos pararam e um grito estridente e dilacerante, que soava como o de uma menina ou mulher, ecoou logo do lado de fora, fazendo a barraca tremer violentamente. Todos começamos a gritar, Jake e Jim gritavam de pavor, enquanto meu irmão e eu mandamos que saíssemos da barraca. Desabotoei a porta e, um a um, corremos para a floresta com nossas lanternas acesas. Essa fuga de volta para casa foi o momento mais tenso da minha vida, como se estivéssemos diante de uma questão de vida ou morte. Chegamos à propriedade gritando durante todo o percurso, e nossa família já estava reunida do lado de fora. Os 4 de nós voltamos em segurança. Explicamos sobre os gritos e a barraca tremendo, e todos ficaram chocados e horrorizados com o ocorrido. Então, percebi que os primos Jamie, Cristina e minha irmã não estavam lá fora. Chamei meu pai e meu tio, acusando-os de terem enviado uma das meninas para nos assustar, mas quando nos mostraram que elas já estavam dormindo, ficou evidente que alguém desconhecido estava na floresta. Nossos pais saíram para a mata com alguns rifles. Depois de um tempo, retornaram sem ter encontrado ninguém. No dia seguinte, todos colaboramos para levar a barraca e os outros pertences de volta para casa. Pode-se supor que aquilo foi um caso único, jamais acampamos naquela floresta de novo, na verdade, nem brincamos lá fora após o anoitecer. Quem se arriscaria depois de uma experiência dessas? Minha suposição era de que alguma coisa queria nos matar ou apenas assustar,
alguma coisa do tipo sobrenatural e macabro. Mas eu prefiro mentir para mim mesmo e dizer que só era alguém querendo nos pregar uma peça. Essa experiência aconteceu comigo em 2020. O mundo estava fechando por causa da Covid, e todo mundo estava preso em casa. Sendo um mochileiro e campista ávido, aproveitei isso como desculpa para viajar para diferentes parques nacionais e acampar em diversos lugares. Um desses lugares foi um riacho no Parque Nacional das Montanhas Rochosas, no Colorado. Sem revelar minha identidade ou muitas informações pessoais, digamos apenas que algo aconteceu com meu trabalho em 2019 que prejudicou minha reputação. Muitas pessoas passaram a me odiar. Precisei mudar de apartamento, trocar de número de telefone, eventualmente, pedir demissão. Meu erro fez com que várias pessoas perdessem muito dinheiro, então eu já esperava que isso gerasse uma grande confusão. Só não sabia até onde isso chegaria. Passei um tempo recebendo assédio de números desconhecidos, alguns com mensagens até ameaçadoras. Não sabia se era a mesma pessoa ou várias diferentes, mas considerei a possibilidade de ser alguém trocando de número para continuar me mandando mensagens. Por um tempo, tudo parou e fiquei aliviado, achando que as pessoas tinham perdido o interesse. Naquela época, eu não estava trabalhando, então decidi viajar para parques nacionais e aproveitar um tempo sozinho. Peguei o carro e dirigi por 3 horas até o Parque Nacional das Montanhas Rochosas. Estacionei a caminhonete e comecei minha trilha até o riacho. Não havia ninguém por perto, provavelmente porque o lockdown tinha acabado de começar e as pessoas estavam levando a quarentena a sério. Além disso, ainda era inverno, e o chão estava coberto por uma fina camada de neve, que rangia alto sob meus passos. Depois de um tempo, cheguei ao riacho, que ainda fluía livremente, sem estar congelado. O lugar era incrivelmente tranquilo, e eu sentia que era o descanso que precisava. Encontrei um canto um pouco afastado da trilha e montei meu acampamento. Depois de montar a barraca, cortei um pouco de lenha, acendi uma fogueira e cozinhei algumas salsichas. Depois, sentei perto do fogo para ler um livro. Quando a noite começou a cair, peguei minha lanterna e decidi fumar um baseado. Algumas tragadas depois, senti meu celular vibrar. Além da minha família, quase ninguém me mandava mensagem, então estranhei. Quando olhei, vi várias mensagens de um número desconhecido. Meu coração disparou ao perceber que estava acontecendo de novo. O código de área era 203, de Connecticut. As mensagens diziam: "Como está indo o acampamento, amigo? Está lindo aqui. Entendo por que você escolheu esse lugar." Minha primeira reação foi responder: "Quem é você?" Se a primeira mensagem fosse só perguntando sobre o acampamento, eu poderia ter pensado que era alguém da família. Mas do jeito que escreveram, parecia que estavam me observando. A erva já estava fazendo efeito, e aquilo não ajudou em nada na minha ansiedade. Comecei a me sentir paranoico, levantei e olhei ao redor, girando em um círculo para ver a floresta escura ao meu redor. Peguei minha pistola P365 da mochila para me sentir mais seguro. Normalmente, eu apagaria a fogueira antes de dormir, mas agora a ideia de ficar no escuro me apavorava. Entrei na barraca e me deitei no saco de dormir, segurando o celular e esperando uma resposta, que não veio. Tentei voltar ao livro, mas era impossível me concentrar. Então, decidi assistir a vídeos no YouTube para distrair minha mente. Coloquei um documentário sobre assassinatos, uma escolha estranha para a situação. Quando menos esperava, recebi outra mensagem. Era a resposta para minha pergunta: "Isso não importa mais." Meu coração disparou de novo. Respondi: "Como você sabia que estou acampando?" Mas não recebi mais nada. A ansiedade só aumentava. Seria uma pegadinha de alguém que conhecia, ou um dos que tinham me assediado antes. Se fosse o segundo caso, como essa pessoa saberia onde eu estava? O tempo passou, e percebi que o fogo estava quase apagando. No inverno, sem insetos, a floresta fica em silêncio absoluto, exceto pelo vento. Sempre que o vídeo pausava, o silêncio se tornava sufocante. Mas então, algo quebrou esse silêncio. Passos na neve. Alguém estava vindo em minha direção. Os passos se aproximaram até ficarem a uns 2 metros da minha barraca, e pararam. Apertei o cabo da arma, pronto para destravar. De repente, vi um clarão do lado de fora, como se alguém tivesse acendido rapidamente uma lanterna, ou tirado uma foto. Meu coração disparou ainda mais.
A pessoa ficou parada por alguns segundos, então, começou a se afastar. O som dos passos foi sumindo, e logo depois, meu celular vibrou. A mensagem era uma foto da minha barraca, seguido de um texto: "Tenha uma boa noite de sono." Naquele momento, meu corpo foi tomado por adrenalina. De repente, parecia que eu tinha saído completamente do efeito da erva. Destranquei a barraca e disparei 2 tiros para o alto. O som de passos correndo na neve me deu a resposta que eu precisava. Quem quer que fosse, saiu correndo. Mas isso me perturbou ainda mais, porque significava que a pessoa ainda estava por perto, me observando de longe. Gritei uma ameaça no escuro e voltei para dentro da barraca. Funcionou. Não ouvi mais passos, nem recebi mais mensagens. Demorei horas para conseguir dormir, meu corpo estava em alerta total. Mas quando finalmente amanheceu, senti um enorme alívio ao ver a luz do dia. Quem quer que fosse, não estava preparado para me ver armado. Eu definitivamente não pareço alguém que possui uma arma, e essa foi a única vez que a disparei desde que a comprei. Quase 5 anos se passaram, e nunca mais recebi mensagens ou fui incomodado. Ainda assim, aquela noite foi um verdadeiro pesadelo. Não consigo imaginar como as coisas teriam terminado se eu não estivesse armado. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!